Olá, gente, tudo bom? Espero que esteja tudo na santa paz de Deus. Gente, hoje, na nossa aula de história, nós iremos conhecer um pouco mais da nossa história, certo? Eu peço a vocês que abram o módulo na página 22 e vamos acompanhar a leitura e compreender um pouco mais dessa história do nosso Brasil. Vamos lá? Até 1530, os portugueses não se preocupavam muito em ocupar as terras brasileiras. O maior interesse deles era explorar o pau-brasil. Lembram daquela planta que eu disse a vocês? Que o pau-brasil era uma planta, né, onde os portugueses chegaram aqui e conheceram essas plantas, essas árvores, né, e queriam explorar. Então, o interesse dele naquele momento era explorar, fazer, exportar essas plantas para outros países europeus, certo? Para os países europeus. E aí, obtido no litoral brasileiro. Somente a partir de 1530, o governo de Portugal mudou de ideia com relação à ocupação das terras do Brasil. O litoral do Maranhão, do Rio de Janeiro, de Pernambuco e de Bahia eram os mais cobiçados pelos invasores estrangeiros, ou seja, eles queriam mais esses estados, né? E aí aconteceu que, como os portugueses também se interessavam por ocupar e defender essas regiões de outros povos, ou seja, eles queriam porque queriam aquele lugar, porque lá onde tinha pau-brasil, né? Onde existia maior quantidades, certo? Então, desse modo, a partir de 1530, o território brasileiro começou a ser povoado pelos portugueses e por algumas vilas foram fundadas para povoar e proteger e cuidar daquele território. Ou seja, determinando que eram deles, né? Em 1532 foi fundada a primeira vila, denominada de São Vicente, no atual estado de São Paulo. Em 1549, foi fundada a primeira capital do território, chamada Salvador. Gente, a primeira capital do nosso Brasil, hoje é Brasília, né? Mas era Salvador, certo? Que hoje Salvador é a capital da Bahia, né? Do estado da Bahia. Vários portugueses com profissões diferentes imigraram para o Brasil com suas famílias, na esperança de conseguir terras para sobreviver e reconstruir a vida em uma condição melhor. Olha só. Então, eles queriam, porque queriam morar aqui, imigraram aqui, fizeram algumas vilas, certo? E aí, eles queriam ter uma condições de vida melhor, porque onde eles moravam, as condições financeiras não eram bem legais. Então, vieram para cá, construíram essas vilas, e aí, eles passaram a morar aqui no Brasil. Temos aqui, ó, a cana-de-açúcar, o cultivo dela. Quando os portugueses iniciaram o povoamento do Brasil, começaram também a cultivar cana-de-açúcar aos redores de Olinda, que fica em Pernambuco. E São Vicente, em São Paulo. Com a fundação das primeiras vilas, os portugueses instalaram alguns engenhos para produzir algumas cana-de-açúcar, vender na Europa. Para isso, conquistaram as terras dos indígenas e tentaram escravizá-los para trabalho nos canaviais. Ou seja, eles fizeram o quê? Eles conquistaram as terras dos índios, onde os índios estavam, né? Que aqui era o Brasil, antes dos portugueses chegarem, né? Os índios já se encontravam aqui, então eles conquistaram, né? Com seus costumes, com seus hábitos, né? Com as suas crenças. Então eles fizeram aquela conquista com os índios e tomaram dos índios. E fizeram os índios, sabe de quê? De escravos, para trabalhar nas canas, nos canaviais. Certo? E aí o tempo foi passando e o número de indígenas diminuiu em terras brasileiras. Apesar de resistir e enfrentar os portugueses, a maioria dos grupos indígenas foi derrotada pela força das armas ou por causa de doenças. Gente, vocês imaginem, né? Eles sendo forçados a trabalhar, porque onde a vida do índio é uma vida muito boa, né? Eles caçam, eles pescam, né? Comem, tem aquele ritual deles,
Mas aí eles foram forçados a trabalhar com trabalhos escravos. E muitas vezes eram mortos pelos portugueses, por acharem que eles não estavam exercendo a função de forma correta. E aí eles matavam. E muitos deles morreram com doenças. Né? Então, gente, temos aqui uma atividade que tem aqui números acontecimentos de acordo com a ordem em que eles ocorreram. Aí tem aí, ó, início da ocupação do território. Foi a primeira coisa que aconteceu? Aí você vai marcar, vai sinalizar, colocando a numeração. 1, 2, 3. Chegada dos portugueses às terras brasileiras. Foi a primeira coisa que aconteceu? Aí vocês vão lá no texto, releiam e revejam. A exploração do pau-brasil foi a primeira coisa? Aí vocês vão reler. Segunda questão. Por que os portugueses iniciaram a povoação do território brasileiro? Aí tem lá no texto, né? Porque eles iniciaram essa povoação. Por que será? Vamos lá, dê uma lidazinha. Bom, somente essas duas questões. E essa questão também da página 22. Tem lá em cima, né? Que é a questão da carta de Pedro Vaz, que vocês vão fazer, realizarem, certo? Espero que vocês tenham um bom estudo e que realizem tudo com bastante atenção. Sempre volte ao texto, releiam antes de realizar a atividade, antes de responder, ok? Tenham um bom dia e fiquem todos na santa paz de Deus. E até a próxima aula, se assim Deus quiser.